Olá, bom dia. Do 12 de abril de 2025. Então esta é a live do sábado. Hoje um pouco atrasado aí, normalmente é 11 alguma coisa, mas vou retomar aqui uma reflexão a respeito, partindo, né, na verdade, do livro do um cara chamado Byung-Chul Han, que é um pensador contemporâneo, atual, sul-coreano e que tem várias obras, são teses, na verdade, ensaios. Um deles é A Sociedade do Cansaço, o outro chama-se A Sociedade da Transparência, e por aí vai. São várias obras. Se você está interessado em refletir sobre a situação atual, né, da própria humanidade, de como as coisas acontecem, principalmente nesse tempo de internet, né, redes sociais, etc., eu recomendo. O nome do cara é Byung-Chul Han, ok? Eu fiz uma live falando, creio que foi a semana passada, falando sobre sonhos e aspirações. Então é como se fosse aí algo mais nesta reflexão. É importante pensar que hoje, primeiro, partindo dos sonhos e aspirações, um dos pontos é que sonhos, aspirações, eles podem ser reais ou ilusórios. Então, muita gente, eu falo a verdade, recomendo, né, que as pessoas tenham sonhos, tenham aspirações para as suas vidas, mas tem que tomar um certo cuidado para não cair naquilo que é irreal, naquilo que é ilusório. Então as pessoas às vezes determinam para si mesmas é, aspirações, sonhos e que vão ser frustrantes no final porque não vão ser realizados. Nós temos hoje muita coisa distraindo as pessoas, principalmente nessa questão do consumo exacerbado, nessa corrida louca atrás do dinheiro e até de posições sociais de poder, né? Que aí acabam vindo as frustrações. É interessante que dá para associar esse tema à questão do autoconhecimento, porque é necessário uma dose de realidade naquilo que você aspira, naquilo que você tem como sonho. Porque se você se perder, por exemplo, né, nesse campo da materialidade, de buscar ter isso, ter aquilo e sempre essa corrida desenfreada, isso pode causar frustração. E isso, eu estava pensando, né, por exemplo, essa sociedade do cansaço. Esse cansaço, ele é originário, às vezes, de metas que são irreais, metas que são metas, objetivos que são irreais, que vão além da própria capacidade da pessoa. Por isso o autoconhecimento é importante, por fato de você conhecer as suas próprias possibilidades e limitações. Nós todos temos possibilidades e também limites. Então o autoconhecimento ele ajuda no sentido de você entender os seus limites, né?
entender as suas capacidades, até onde você realmente poderá ir, aquilo que realmente você poderá atingir. E nesse tempo de internet, as chamativas, as narrativas, elas chamam as pessoas muito para a irrealidade. Então o cara vem e diz, olha, eu ganhei 1 milhão, 2 milhões, etc. Mas isso dentro da realidade daquela pessoa, dentro das competências daquela pessoa, e o que não é uma coisa generalizada. Então aí vem as frustrações. É preciso, nesse tempo que nós estamos vivendo, ter os pés no chão. Já que são muitas as chamativas, né, são muitos os chamados para que você vê, principalmente na sociedade materialista, são muitos os chamados, os apelos para que você venha ter isso, ter aquilo, comprar aquilo. E nem sempre esse comprar isso, comprar aquilo, ter isso, ter aquilo, está de acordo com as suas próprias competências. Você não entra numa empresa, né, e vai dali um mês já ser o gerente da empresa, ou o CEO, né, como se fala. Você vai ter que galgar degraus nessa ascensão em termos de trabalho. Mas muitas pessoas colocam na sua cabeça a ascensão vai ser fácil. E, na verdade, nesse mundo, principalmente no mundo corporativo, nenhuma ascensão é fácil. As pessoas que atingem algum degrau maior sempre têm um preço sobre isso, né? Isso é importante observar. Outra questão é que hoje ainda estava pensando a respeito dessa live e estava analisando algumas coisas, e a questão é a seguinte, que você, eu, todos nós somos geradores dos nossos estados de saúde mental, por exemplo. Dentro da obra do Jung, em algum momento ele fala, né, dessa mudança que houve na sociedade contemporânea, mas que vem de longa data, até cita Foucault a respeito, porque teve um tempo que você era, digamos assim, era escravo dos ditames que vinham de fora, né? Das normas, né? das proposições, dos paradigmas, etc., que vinham de fora. Na sociedade industrial, por exemplo, né? As ordens, digamos assim, vinham de fora. Era uma engrenagem pronta para explorar a sua mão de obra, o seu trabalho, para que você atingisse algum patamar de certa ascensão, né? Ascensão social, econômica. Hoje, e já faz algum tempo, principalmente como eu estou falando, né? Essa questão da internet, hoje, na verdade, o grande algoz do indivíduo é ele mesmo. Sou eu, sou você. Porque nós é que criamos, né? Nós é que criamos as condições, digamos assim, competitivas que, né, a priori são necessárias para você atingir algum sucesso. Então hoje inverteu-se. Você é escravo de si mesmo. E aí entrando nesse campo, essa coisa da competitividade de todos os níveis, tá? A competitividade não é só em termos de trabalho, a competitividade social. As pessoas estão sempre competindo para parecerem, veja bem, parecerem melhores, parecerem até aquilo que elas não são.
para se colocar, né, na sociedade, via internet, por exemplo, redes sociais. Então, por isso que as pessoas estão sempre tirando fotos, fazendo selfies. A pessoa vai num restaurante, ela tira foto do prato que ela vai comer, para quê? Para mostrar para os outros, olha, eu estou aqui, neste lugar aqui que é top, e então me vejam aí, deem seus likes. É assim, nós vivemos nesse sentido, as pessoas vivem, a pessoa viaja, então ela tem que tirar fotos da onde ela foi para mostrar para quem? Para os outros, porque ela já está ali, naquele lugar da viagem, mas ela tem que mostrar para os outros, porque essa amostra que ela dá para os outros, com essa amostra que ela dá para os outros, a ideia é de que ela se coloca num patamar, né, de visibilidade maior. Então as pessoas trazem para dentro de si a competição. E lógico que muito disso tudo é frustrante, porque às vezes a pessoa faz 1000 selfies, etc., e ninguém está nem aí, ninguém dá nenhum like, coisas assim, ou fazem alguns comentários até pejorativos, mas você é que se expõe. Então, aí está esse cansaço que o Byung fala, ele é proveniente do próprio indivíduo. Não é a sociedade que impõe para ele. Nós somos muito de não nos responsabilizarmos pelas nossas ações, pelas consequências das nossas ações. Então nós dizemos, isso é a sociedade, isso são as redes sociais. Mas não, é você. Você é que está se expondo. E ao se expor, você está sujeito a tudo. Isso é claro. Então esse cansaço, aí eu entro naquilo, esse estresse, né, por aparecer, ou por parecer, né, aquilo que você nem é, esse estresse, ele vem da frustração. Ele vem dessa corrida maluca de você ter que estar sempre em movimento, sempre buscando alguma coisa a mais, seja objetos ou posições de poder, coisas assim. Então o estresse, o grande responsável pelo seu estresse, digamos assim, é você. Porque você é que permeia, você é que cria as condições para se estressar. As nossas ansiedades são criadas por nós mesmos. O modo como nós encaramos a realidade, como nós nos colocamos na realidade, é que pode ser gerador de ansiedade. E a ansiedade aí, no caso, vai gerar, né, vai gerar estresse, por exemplo. E vai trabalhar, né, na verdade, vai gerar desequilíbrios emocionais e até desequilíbrios mentais. Tudo por força de você. Você embarca, digamos assim, num barco, vou me redundar um pouco. Você embarca num barco aonde que você não tem conhecimento de como dirigir esse barco. Então você fica à deriva. A deriva significa que você fica nas mãos, digamos assim, dos outros. Quer dizer, você depende da aceitação dos outros, do acolhimento dos outros, e isso é muito perigoso. Porque os outros muitas vezes não estão nem aí para você. Então, a depressão hoje em dia, muitos fazem separações, depressão A, B, C, D, né?
Mas muitas depressões são geradas pelo próprio indivíduo, né? Quando ele dá o passo, sabe? O passo maior que a perna, e daí se frustra, e aí ele se estressa, e aí ele deprime. Então você também é responsável pela sua depressão. A depressão não vem de fora para dentro, ela é de dentro para fora, né? Muitas doenças nesse campo, né, emocional, mental, sentimental, que são geradas, tá, nessas vibes, são geradas por você. Você se esforça para obter coisas e posições, e quando não obtém, você se frustra. E quando você se frustra, você, como eu disse, você primeiro fica ansioso, depois frustrado e depois deprimido. Precisamos entender que muitos desses desconfortos, que eu falo, desconfortos emocionais, como depressão, ansiedade, né, e outros, que muito disso é oriundo de você mesmo. Você cria as condições para o desenvolvimento desses desconfortos. Nossa, olha, eu já faz mais de 20 anos como psicoterapeuta, e toda vez que, né, trabalhei com pessoas para ajudá-las a resolver essas situações, sempre elas se resolveram quando a pessoa, o indivíduo, voltou-se para dentro de si para, digamos assim, ressignificar os seus caminhos, ressignificar as suas ações, redefinir rotas e metas. A pessoa fez isso, veja bem, que o terapeuta não faz isso, quem faz é a pessoa. Você orienta, você dá elementos para a pessoa, mas ela é que faz. Então, todas essas redefinições, elas partem da pessoa e do conhecer a si mesmo, de saber aonde que ela, digamos assim, deu o passo maior que a perna, aonde foi que ela exagerou nas suas aspirações, nas suas ações, né, nas suas buscas. Então isso é uma coisa que é necessário entender. Eu creio que é um básico para entender. O problema é que nós não temos, né, essa educação para que ajude-nos a ter essa compreensão mais elevada de nós mesmos e do mundo que nós habitamos. E então nós, né, nos damos mal nesse sentido. Então hoje, se você pode, eu poderia escrever a sociedade da depressão, a sociedade da ansiedade, assim como o Jung fez, porque é isso que está aí. Mas é importante entender que nós somos os mestres do nosso domínio emocional, sentimental, mental. Temos que ser os mestres disso, quer dizer, nós temos que estar no controle disso. Não aceitar, né, que alguma coisa ou algo ou alguém dirija, né, os nossos quereres. Essa coisa da centralização, né? Nós precisamos estarmos concentrados, quer dizer, no nosso centro inteligente, no nosso centro racional e consciente. Precisamos estar nisso. Se você não está, se você não domina o seu centro, né? O que vem de fora, da periferia, vai acabar dominando. E aí você vai entrar nessa loucura
competitiva, né, aleatória, e vai gastar energia excessiva, perder, na verdade, energia em acesso, em perder energia em excesso, e vai estar fraco para enfrentar as consequências daquelas escolhas que você fez e que não eram as melhores escolhas. Compreendem? Então, concentrar-se significa estar no centro, no centro da sua, no centro de comando da sua vida. As pessoas vão dizer assim, mas isso é muito difícil. Não é difícil, o problema é que você não aprendeu isso. Então, você precisa aprender, certo? Começa com alguma coisa. Eu sempre recomendo que você comece com mudando alguma coisa pequena, né? Porque se você já ter a ideia de que você pode mudar tudo em um dia, 2 dias, 3 dias, isso aí vai dar ruim. Então é necessário passo a passo. Isso aí é um chavão, um clichê. Ninguém sobe uma escada num pulo, num salto. Sempre são degraus, pós-degraus. Quer dizer, degrau pós-degrau. Um de cada vez. Para que você não tropece, não caia, etc. Então é interessante você pensar sobre isso. Muitas pessoas poderiam ter a vida mais leve se deixassem, então, de cobrar exageradamente de si mesmo, de trazer para dentro de si cobranças que são desnecessárias. Você não precisa morrer de trabalhar para atingir objetivos e metas. Você precisa trabalhar, mas trabalhar de modo racional, né? Quer dizer, a conquista das metas, das aspirações, essa conquista ela vem passo a passo. Não tem jeito de fazer tudo de uma vez. Eu, por experiência própria, já passei por isso tudo que eu estou falando, de achar que poderia resolver tudo de uma só vez. E não é assim. Não funciona assim. Né? Quando eu fui, né, entrar de cabeça, digamos assim, naquela aspiração, naquele sonho que eu tinha, por exemplo, de entrar numa universidade, eu comecei, como eu digo assim, passo a passo, exemplificando. A primeira pergunta: o que eu faço para entrar numa universidade? Na época, o que era a resposta? Você tem que ter o primeiro grau completo, segundo grau completo, para aí fazer um vestibular, né, e para aí entrar na universidade. E eu não tinha recursos financeiros nenhum, tá? Tinha vontade demais. Então, que eu... Então eu tenho que concluir primeiro grau, segundo grau, etc. Como faço isso? São perguntas. Como faço isso? Estudando e me inscrevendo, é lógico, nos testes, das provas. Então, qual que seria o primeiro passo aí? Estudar. Tem dinheiro para cursinho, essas coisas? Não tinha. Então eu tenho que ir atrás de material para estudar. Então eu fui. Eu voltei a estudar, eu tinha 25 anos de idade. Tá? Então eu fui. Fui buscar de pessoas que uma conhecia uma, outra, etc. Fui buscar, né? Na época existiam apostilas, então fui buscar. Fui pedir para os outros apostilas e tal, para que eu pudesse estudar, para fazer as provas
do ensino supletivo na época, tá? Então foi isso. Então eu fui. Aí o que que eu fiz? Fiz um pacto comigo para abandonar as futilidades, tipo assim, festinhas, coisas assim. Eu tenho que me concentrar para isso. Então eu foquei, estudei muito para conseguir então a aprovação nesses cursos de primeiro grau, segundo grau, entendeu? Depois, aí então vem o vestibular. O que que eu tenho que fazer para passar no vestibular? Tenho que estudar. Então fui estudar para fazer o vestibular. Aí, tudo bem, estudei, cumpri o pacto comigo, não entrar em distração, não deixar me levar por distração. E assim foi, né? Então eu estava numa cidade que era Cachoeiro do Itapemirim. Lá eu passei no vestibular, tudo, primeiro grau, segundo grau, vestibular. Mas aí houve alguns embrólios, né? Era ditadura militar e tal. Eu me envolvi no movimento estudantil, tive que sair da cidade, voltar ou ir para outra cidade. Fui lá no Paraná e lá fui fazer aquilo que eu tinha que fazer, quer dizer, estudar, né? Então fui estudar novamente para fazer outro vestibular. E aí passei nesse outro vestibular, lá no Paraná, Ponta Grossa. E tive dificuldades novamente depois de passar no vestibular, tive dificuldades novamente para entrar na universidade estadual, que era o meu foco, era o objetivo. Tive dificuldades e tal, coisas familiares, etc. Não deu certo. Eu cumpri etapas, mas não venci todas as dificuldades. Então eu vim para Belo Horizonte, 1977. Qual que era o objetivo? Continuar estudando, entrar na universidade. No caso, era a Universidade Federal de Minas Gerais. O que que eu tinha que fazer? Trabalhar para poder sobreviver e estudar. Então, enquanto alguns colegas meus de pensão iam para as boates nos sábados, nas sextas-feiras à noite, eu voltava do trabalho e ia estudar, até chegar ao vestibular, no qual eu passei. E depois entrei na Universidade Federal de Minas Gerais, para, em princípio, para estudar filosofia. E aí a minha vida foi mudando. E depois ela seguiu, digamos assim. Não dá para contar a história toda, mas lógico que depois eu, né, optei pelo curso de Direito também. Acabei estudando até na Universidade Federal do Amazonas. E depois de muitos anos, de alguns anos, eu vinha concluir meu curso universitário. E também passar em um concurso, né, de uma empresa pública, etc. E depois fui andando e estou aqui hoje, ok? Então vocês vejam que eram sonhos reais, aspirações reais. Elas dependiam mais de mim do que de qualquer outra pessoa, de qualquer outra coisa. Recebi alguma ajuda nesse caminho? Recebi. Sim, recebi. Não de família, mas da família universal, das pessoas que fui encontrando e que foram me auxiliando e confiando em mim, me acolhendo, etc. Então, mas o sonho era meu, a aspiração era minha e o esforço todo que deveria ser feito era meu, não era de ninguém. E eu estava com o pé no chão, eu estava centrado, focado aonde eu queria chegar.
Então, não houve estresse, né, acompanhando isso, não houve frustrações pequenas no caminho, logicamente, sempre tem, mas nada que me demovesse dos meus objetivos reais. Entende? Então, tudo isso tem a ver com isso, tudo que nós estamos falando. O fato de você conhecer a você mesmo, saber aonde quer chegar, por que quer chegar e definir como quer chegar e as tarefas e as coisas que você tem que fazer. Hoje, as pessoas, os jovens principalmente, têm uma impressão de que basta só querer, e não é assim. Tem que haver o trabalho, tem que haver o esforço, mas você não pode ser escravo das aspirações, escravo dos sonhos, escravo de si mesmo. Você pode fazer isso com maior leveza, pode fazer isso. Então é necessário ter, aí entram aqueles elementos. Primeiro, a responsabilidade com as suas aspirações, com os seus sonhos, esse senso de realidade é necessário. Pode ser que um dia a sua realidade hoje é uma, amanhã seja outra, mas tem que haver o senso de realidade. É a força de vontade, a persistência, em alguns momentos a tal da resiliência. Tudo isso faz parte do vencer na vida, esse vencer entre aspas, esse vencer no sentido assim de ser bem sucedido, sentir bem com você mesmo, que a gente chama que eu chamo, estar sempre atento, consciente de que vale a pena. E a sua evolução é a sua evolução. Ela não é a evolução do João, do Pedro, da Maria, né, da Mercedes, não. É sua. O propósito é seu, o sonho é seu, a aspiração é sua. Não é a do outro. Ah, mas o outro conseguiu isso. Isso é o outro. Você tem que ver o que você quer. Então é preciso o tempo sempre estar concentrado em si mesmo. Não deixar se levar pelaquilo que eu digo que é periférico, daquilo que vem de fora. É uma tarefa que exige, né, essa concentração, essa coisa de estar no centro. E isso em qualquer momento, em qualquer fase da vida. Essa coisa que eu falei de ressignificação, né? Você ressignificar o seu caminho, seus propósitos, suas aspirações. Porque às vezes você pode também ter aspirações que elas são irreais, então você tem que dar um novo significado para as suas aspirações. Clarear, né, a sua mente em relação àquilo que você está buscando. Agora, se você se prender apenas àquilo que é material, aquilo que é ter, provavelmente você vai estar caminhando para algum momento de frustração. Porque a gente tem que entender a nossa força, a nossa capacidade, a nossa competência. E é necessário, então, ter clareza daquilo que você está buscando. Porque daí você sabe, né, por que você está fazendo aquele esforço. Aí você não se estressa, porque faz parte, né, do caminho, faz parte do trajeto o esforço. Hoje as pessoas às vezes apresentam aí, principalmente na internet, apresentam caminhos que você não precisa se esforçar tanto, mas são caminhos duvidosos.
né? Então tem que prestar atenção. Às vezes aparece alguém dando para você passos, né? 10 passos para isso, 10 passos para aquilo. Mas esses passos, eles devem ser de acordo com você. Você é que tem que definir as suas prioridades, né? As etapas, a energia que você vai usar em cada etapa da sua jornada. Isso que é fundamental entender. Ok, gente? Então é isso aí hoje, né? Creio que já dei aí. Hoje a reflexão é esta. Amanhã pode ser outra, mais profunda, inclusive. Sobre o Byung-Chul Han, esse coreano, pensador, sociólogo, etc. É interessante, se você buscar na internet, você vai encontrar vários livros dele. Aí você. São livros para ler, que eu digo assim, ler 1000 vezes, 100 vezes, para entender bem do que se trata e para fazer aquilo repercutir dentro de você. Não é livro de autoajuda, entendeu? Porque muitos livros de autoajuda parece que colocam as coisas de uma forma com que parece fácil, né? Faça isso, faça aquilo, faça aquilo, primeiro passo, segundo passo. Cada pessoa é uma pessoa. Você deve saber o ritmo dos seus passos e aonde você quer chegar. Ok? Então ficamos assim hoje e paz e luz para todos vocês e cuidem-se bem por aí.